Super bate-papo! Opa, chegamos aqui para este super bate-papo especial sobre a Copa do Mundo de 1982. A tragédia do Sarriá. E agora o bicho vai pegar, né? Porque nós vamos para o jogo derradeiro contra a Itália. E depois, tudo que foi até a final desta Copa. Aproveite as emoções desse nosso super bate-papo especial. Super bate-papo. Então, para falar sobre a Copa do Mundo de 1982, estou aqui com o Benezão, com o Ricardão. Vamos falar sobre a primeira fase, né? O menino soltando a bomba da paz, que você pode falar essas festas de início dos campeonatos mundiais são essas bregas e tal, mas a Espanha, ela é reconhecida que tem as melhores aberturas, por incrível que pareça, né? Afora, por exemplo, e da Olimpíada também. Apesar que a da Rússia é imbatível com o seu ursinho Misha, né? Que o Pasquim falava mal o tempo todo. Eu não vou dizer o que o Pasquim dizia do ursinho Misha, porque isso soa homofobia. Mas o Pasquim rimava Misha, vocês imaginam com o quê? Foi a grande revelação do Pasquim. Mas tem uma coisa que assim, não se pode confundir a abertura de Olimpíada com de Copa. As de Copa do Mundo sempre foram ruins. Não, é a própria FIFA. Ela não valoriza como o COI valoriza. Então, o Comitê Olímpico faz para ter uma grande abertura, tem aquele desfile e tal. Não existe desfile de entrada das delegações na Copa do Mundo. A Copa do Mundo até já existiu, mas sempre foi brega. Hoje nem isso tem mais. Aliás, uma coisa, já que é para falar disso, o jogo de abertura também costuma ser uma desgraça de ruim. Né? E a Copa de 82... tinha uma tradição, Ricardo, já desde 1966, 66, 70, 74, 78, o jogo de abertura foi 0-0. Né? Desde da Copa de 66, a abertura foi 0-0. A Copa de 82 mudou, porque a Bélgica, que na época era um time surpreendente, de cada 20 anos, mais ou menos, a Bélgica monta um bom time. Né? A Bélgica tinha um bom time, que tinha jogadores como um goleiro que era o Pifaf, né? E a Bélgica ganhou da Argentina, de 1-0. Foi o jogo de abertura da Copa. Né? Porque nessa época era comum o antigo campeão, o campeão da última Copa, fazer a abertura. A abertura foi Argentina e Bélgica. A Bélgica ganhou de 1-0. Né? Aliás, vamos citar aqui que Maradona, né? Jogou a primeira vez. Jogou. Tinha 21 anos. O que é interessante, e não jogou bem. E quando terminou a Copa, o discurso é que o Maradona não era um jogador decisivo. Inclusive, contra o Brasil, ele foi expulso. Podemos não falar disso. Porque além da abertura ser um lixo, é que normalmente a gente acostuma, né? Nas últimas Copas, a gente acostumou com um monte de jogo. E a abertura virava e mexia, era michuruca, jogava uma coisa e não tinha mais nada, lembra? E aí você só vai começar a ter Copa mesmo no dia seguinte. Né? Aí tem um monte de jogo. Quando começa para valer, né? Quando começa para valer. Então, era um jogo morno, né? Nem sempre. Porque a seleção campeã do ano anterior, da Copa anterior, não obrigatoriamente vai ser forte de novo. São 4 anos, muitas vezes envelhece, muitas vezes perde jogador, e assim vai. Né? Dá 1000 confusões. Uma curiosidade, a Argentina, em 82, era quase o mesmo time. Era praticamente o mesmo time. O que mostrou bastante o que tinha. Né? Mas eu acho assim, e é engraçado, porque eu acho até que tecnicamente era um time melhor. Porque o que aconteceu? Eles deslocaram o Kempes, que era onde ele jogava na Espanha, o Mário Kempes, que foi o melhor jogador da Copa de 78, e puseram o Maradona no meio. Só que esse time não deu certo, porque aí tem umas histórias que já tinham uns rolos internos no time, parece que o Maradona e alguns jogadores não se davam bem, né? E o Kempes, que foi o grande craque da Copa de 78, fisicamente ele não estava bem. Foi o craque, o artilheiro da Copa de 78, ele não estava bem. Essa Copa tem umas particularidades. A Espanha, por exemplo,
tinha um elenco fraco. A Espanha sempre teve um campeonato forte, mas o elenco da Espanha não era muito bom, né? Tanto que os espanhóis falam que essa Copa ocorreu 4 anos, eles brincam, que essa Copa ocorreu 4 anos antes do que deveria. Porque 4 anos depois, as Copas de 82 e 86, desculpa, as Copas de 86 e 90, a Espanha tinha times melhores, né? Sim, que tinha a piada que... E essa de... Tanto que a Espanha, não sei se as pessoas lembram, o primeiro jogo da Espanha é contra Honduras, e todo mundo, as bolsas de aposta, todo mundo falava que ia ser goleada, e a Espanha empata com Honduras com a ajudinha do juiz, inclusive, que dá um pênalti bem mandrake em favor da Espanha. É um jogo que termina 1-1, né? Ou seja, a Espanha não joga bem essa Copa, jogando em casa e tudo, mas não estava bem, né? Agora, a questão a Inglaterra voltava à Copa do Mundo, depois de 2 Copas do Mundo fora. Isso. A Inglaterra ficou 74, entendeu? Porque, lembra, eram 16 países apenas. A Inglaterra volta, né, na Copa de 82. Né? E os ingleses tinham esperança, porque a Inglaterra tinha um grande jogador que era o Kevin Keegan, né, que era que jogou no Liverpool, depois jogou na Alemanha, que era tido como, e particularmente eu achava um excelente jogador, né? Mas a Inglaterra também não vai bem. Times que achavam que poderiam ir bem na Copa. A Bélgica, porque tinha feito uma boa eliminatória, né? Era um time que todo mundo apostava. A Itália é aquela coisa, todo mundo aposta na Itália, a Itália começa mal e depois acaba indo bem. A primeira fase da Itália na Copa é péssima. São 3 empates, ela só tira Camarões pelo saldo de gol. Ela fez 1 gol a mais do que Camarões, né? Então, quer dizer, aliás, o último jogo da Itália contra Camarões foi 1-1. Se Camarões fizesse 1 gol, a Itália estava fora da Copa. Fizesse 1 gol a mais, né? Então, a Itália também não jogou nada, né? Na primeira fase. Não foi só a Itália, né? Não foi só a Itália, né? A Alemanha também não jogou bem. A Alemanha perde a primeira para a Argélia. Para a Argélia. Aliás, a Argélia tinha um time muito bom. Não tinha camisa, aquela história de não ter camisa. A Argélia tinha um jogador chamado Madjer, que jogava em Portugal, foi depois campeão pelo Porto, né? O Madjer era um excelente jogador. Madjer e Bellamy eram 2 grandes jogadores na Argélia. Agora, então, vocês lembram a marmelada para a Alemanha se classificar, né? Para quem não lembra da história, na última rodada, o Chile estava jogando com a Argélia, né? E a Alemanha jogando com a Áustria. A Alemanha faz 1 gol logo no início do jogo. Esse 1-0 classificava os 2. Então, 88 minutos de palhaçada. Os 2 voltava times... pro goleiro, lembra? O time não passava do meio campo. O estádio vaiou, porque 1-0 classificava os 2, né? Mas quase que eles se ferraram, porque se a Argélia tivesse feito, acho que 2 ou 3 gols de diferença contra o Chile, eles classificavam. A Argélia chegou a fazer 3-0 no Chile, só que o Chile depois marcou 2 gols. Acabei de abrir a tabela, os 3 times, Alemanha, Áustria e Argélia, terminam com 4 pontos. Exatamente. Na época, a vitória era 2 pontos. É no saldo de gol só. Foi no saldo de gol que a Argélia sai zerada. Aliás, é uma coisa que é importante falar dessa Copa, que é um padrão que a gente vê muito, que assim, toda a Copa do Mundo, a gente inclui como os favoritos, mesmo antes da eliminatória, tá? Mas no processo você considera Itália, Brasil, Alemanha, Argentina. País. Isso. Aí vem a Argentina, né? Mas a Argentina, aí muitas vezes a Argentina se classifica ou não, então, mas antes mesmo, a Argentina tal. A França entrou, né? Porque a França era aquele time que fazia, mas agora bicampeã tal. Entra uma coisa. Aí, quando começa a Copa do Mundo, você inclui, se a Inglaterra estiver jogando, né? A Espanha era sempre aquele que podia ser. A Espanha e a Bélgica, para mim, são aqueles países que pode ser. Né? Assim como a Holanda também. Né? A Holanda, apesar da Holanda já ter apresentado mais equipe jogando para valer, foi vice-campeã às vezes tal, a Holanda também é isso, né? 8-80, né? Pode disputar a final e não se classificar, né? O Ricardo tem uma tese sobre isso. Eu acho que países como Holanda, Bélgica, eles têm um problema. São países pequenos. Então, às vezes, eles têm uma ótima geração, porque a Holanda foi 2 vezes vice-campeã, 74 e 78.
E aí a Holanda fica 2 Copas sem participar. Se for depender do número de população, esses países não conseguem produzir tantos jogadores. O Uruguai é uma coisa espantosa que, para mim, está fora da caixa, porque é um país com uma população pequena que fornece grandes jogadores. Isso é absurdamente exceção. Mas é importante ver isso, né? Você lembrou bem que a Copa é uma Copa que já estava vindo com 24 times, né? 24. Isso dá uma inflada, então você vai ter times como a Argélia, a própria Nova Zelândia, que eles falam, alguns Camarões, Zelândia, né, que não tinha nem tradição, Camarões, né? E alguns times que empolgam mais pelo seu jeito meio maluco de jogar, assim, meio não tão profissional, quer dizer, mais na raça do jogo. Isso sempre ganha o público, né? O pessoal elege esses times como favoritos. Mas quando você pega a classificação, volta naquilo que eu falei, né, dos favoritos. Claro, teve maracutaia, mas você pega quem é que passa, né? Passa o Brasil, passa a Alemanha, passa a Itália, né? Vão passar os times que são historicamente... as potências do futebol, né? Tem uma exceção. Aliás, tem mais coisas. Tem a Polônia, que passa em primeiro e a Itália em segundo, mas também era uma fase que tinha Camarões e Peru, não era... aí, deixa eu ver se eu acho algum aqui. Bélgica e Argentina, a gente ia passar em segundo também. Inglaterra e França, essa era o grupo da morte, né, que os caras adoravam. Inglaterra, França e aí no grupo. Olha como dá zebra e não dá. A Copa do Mundo é feita para passar mesmo, né? Irlanda e Espanha passam no grupo E, Brasil e União Soviética, né? E o que acontece? Você vê que mesmo fazendo tudo isso, quer dizer, ainda teve o grupo da morte que a França cai. Você monta um sistema para que esses times grandes, a não ser que eles joguem muito mal, eles passam. Agora, a questão do Brasil, a Copa de 82, a cobertura foi extraordinária. O Placar, por exemplo, a revista Placar, que na época tinha uma tiragem gigantesca, fez uma campanha dentro da concentração, cronistas e tal. Foi uma Copa, do ponto de vista midiático, é uma Copa realmente extraordinária, né? Aí nós temos a seleção brasileira, né, onde nessa foto o único que não joga no Brasil é o Falcão. Né? Dos titulares era o Falcão. Dos titulares era o Falcão. Aliás, o primeiro jogo, o Cerezo não jogou porque estava suspenso, que ele tinha sido expulso nas eliminatórias, que era o titular do Tele Santana, né? Agora, o primeiro jogo do Brasil contra a União Soviética tinha um time sólido, excelente goleiro, que era o Dassaev, goleiro extraordinário, um grande jogador, que era o Bloquin, que é tido como um dos maiores jogadores da União Soviética, era ucraniano. Hoje ele é cartola, inclusive, da Federação Ucraniana, né? Não podemos esquecer, nessa época, embora era normal falar Rússia, nós estamos falando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E o primeiro jogo do Brasil contra a União Soviética, o Brasil começa dominando o jogo, fazendo boas jogadas de ataque, o Dassaev fazendo boas defesas, aí o nosso amigo Valdir Pérez toma um dos maiores frangos que eu vi na minha vida, incluindo pelada de rua. Um cara chamado Schenguela chuta uma bola lá de Moscou, o jogo era na Espanha, em Sevilha, e o Valdir Pérez aceita o gol. Eu tenho uma tese de quem jogou foi um goleiro amador, mas na época eu lembro que alguns goleiros falaram a mesma coisa. Então eu não falei bobagem. O Douglas sabe disso, dessa minha tese, que não é exatamente uma tese, é uma realidade. Às vezes, as maiores falhas que os goleiros tomam é a bola que vem muito fácil. A bola vem tão fácil que o goleiro já está olhando o jogo. Entendeu? E esse segundo que ele tira o olho da bola é fatal. É aí que ele toma um frango épico, né? E foi isso que aconteceu. O Valdir claramente tirou o olho da... É interessante, Ricardo, que nessa época nós... Depois eu vou falar do segundo, mas a primeira coisa que a gente tinha... A gente estava falando de boa. É verdade. É verdade. Era que o Valdir Pérez ia tomar um frango, né? Depois, o Valdir Pérez era um excelente goleiro, mas ele frequentemente tomava um franguinho. E o Valdir eu vou jogar uma pergunta, mas não é para responder agora, é provocação.
vocês não acham que o Valdir Pérez, na Copa de 82, jogou menos do que ele vinha jogando até as eliminatórias? Não vale responder agora. Que não é para botar a culpa na derrota, mas que faltou Valdir Pérez, faltou goleiro para resolver. Eu vou falar depois o que o Leão falou mais tarde. E eu acho interessante. Depois da tragédia, a gente comenta isso. E esse jogo, quando estava 1-0, teve 2 lances muito, muito, muito suspeitos. E não é que nem hoje, que tem 500 câmeras. Na verdade, mal passou na televisão esses lances, né? Inclusive a Globo, que era uma coisa inédita, tinha uma câmera própria, que fez questão de não exibir. Tem um lance que a bola vem cruzada na área, e para mim foi pênalti. O Luizinho, que era um excelente zagueiro, mas que não joga bem essa Copa do Mundo, o Luizinho estica o braço e desvia a bola. Tanto que é um lance que os soviéticos reclamaram muito. E um outro, que o jogador da União Soviética pega a bola na frente do Luizinho, esse é mais discutível. Esse é um lance um pouco mais discutível. Mas fica a impressão que o Luizinho segura ele pela camisa. Entendeu? E o cara cai, reclama a pênalti e o juiz manda seguir. E esse lance os soviéticos reclamaram, mas com menos ênfase do que a mão, né? E assim, não tem esse monte de câmeras que tem nos dias de hoje nas transmissões, né? Mas ali eu acho que teve um pênalti claro e uma grande possibilidade que o juiz deixou para lá, né? Bom, fazendo uma defesa as coisas dali, né, Ben? Fazendo uma defesa dessa turma, nós temos que lembrar o seguinte: para o pessoal mais novo, isso é complicado. Primeiro, essa é uma Copa que ainda a gente tinha um time que jogava no Brasil, então você conhecia os craques de você ir no estádio, de você ver na televisão, claro. Você tem que ver o jogo. O cara jogava no Brasil, o nome era chamado, xingado e tal. Nós tínhamos craques mesmo, né? Não dá para falar que essa foi uma Copa que a gente foi com jogadores que a maioria tinha um craque. Como diz hoje, você fala assim, o Neymar, tirou o Neymar, o time não joga nada. Assim, sério, futebol que tinha Zico, Falcão, Sócrates e tal, tinha craque, tinha jogador. E tinha um peso, porque como tinha aquela coisa de ter sido roubado em 78, montou-se uma seleção que tinha que ser campeã. Porque o Brasil, primeiro, toda vez que ele... Agora não tanto, mas toda vez que chegava na Copa era para ser campeão. Né? 74 nós vamos para o Tetra, né? 78 nós não ganhamos, 74, nós vamos para o Tetra. Então começou aquela coisa, não ganha desde 70, né? 12 anos, aquela conta burra que se faz, porque se a Copa é de 4 em 4 anos, você não pode somar os anos que não teve Copa. Você tem que falar, olha, há tantas Copas não ganha. Né? Não tem sentido isso. Qualquer time que chega na Copa do Mundo está há 4 anos sem ganhar a Copa. Até o campeão. Então, eu acho que teve o Brasil defendendo um pouco, tá? Pega o jogo mais difícil, que era o da União Soviética, de cara, e você sabe que é comum time brasileiro e seleção brasileira, jogo de estreia, fazer joguinho meia boca, né? Porque depois ele até deslancha. Aliás, mas o Brasil, era capaz de ser, se o primeiro jogo fosse Nova Zelândia, era capaz de ser 1-0 para o Brasil, sabe aquelas palhaçadas aqui? Isso. Né? Então é comum acontecer isso, né? Então, assim, claro, teve essas malandragens do pênalti e tal, mas eu me lembro que parecia um time nervoso, cara. Não sei se ele sentiu que nós viemos a Copa, temos que ser campeão, porque tem 2 jogos ruins, esse e o da ruim que eu falo de clima, e da Itália. Mas voltando à Copa, né? Voltando à Copa do Mundo, esse primeiro jogo contra a União Soviética, que o Brasil ganha no sufoco de 2-1 de virada, que, aliás, com 2 belíssimos gols, né? O gol do Sócrates, que é uma pintura. O Sócrates deu um chute a gol durante o jogo inteiro. Esse gol que ele leva 2 jogadores e chuta no ângulo do Dassaev. Não era qualquer goleiro ali, era o Dassaev, que era um goleiraço, né? E o gol do Éder, que uma belíssima jogada que o Falcão faz um corta-luz, o Éder chuta de primeira e o primeiro no meio de bate pronto e o Dassaev fica paralisado. Um chutaço, né? Eu já falei que esse gol foi eleito a jogada mais plástica de todas as Copas, isso em 90 e tanto, não é, né? Já tinha passado alguma Copa e continuava sendo. E esse foi um jogo sofrido mesmo. Foi um jogo sofrido.
Na verdade, quando termina o jogo, todo mundo comemora, eu lembro das comemorações e tudo, mas todo mundo ficou com um pé meio atrás, por causa da maneira que o Brasil ganhou. Aí o segundo jogo da Escócia. Mas você falou do segundo jogo, porque você falou aí da maneira que o Brasil ganhou, e estamos falando aqui da primeira fase, nós temos umas coisas bem pitorescas também, né? O Sheik entrando no campo, lembra? Isso jogou o White de França. O Sheik deu o White entrou no campo para anular o gol. Eu sei que o Sheik na Iália o pessoal aceita, né? Parece que o gol foi anulado mesmo. Foi anulado mesmo, o pessoal aceita e continua. E o técnico do White era o Parreira, né? Parreira era o técnico. Isso. Bom, então é isso mesmo. O técnico do White era o Parreira. O que aconteceu foi o seguinte: o francês desceu com a bola e estava quase de frente para o gol já, né? Mas alguém apitou e a defesa do White parou. Aí o cara tava lá de frente pro gol, meteu a bola pra dentro e saiu comemorando e o juiz deu o gol. Mas aí os jogadores do Kuwait deram uma olhada lá para a arquibancada que tinha o Sheik lá na arquibancada. O Sheik falou, não, mandou todo mundo sair do campo, né? E aí ele desceu até o campo, foi lá, falou com o juiz voltou atrás e aí o jogo pôde continuar, né? O Sheik foi forte naquela. Mas esse negócio aí de apitar, levar apito para o campo, depois teve uma certa modinha no Brasil também, se eu não lembro. Bom, mas vamos continuar aí como é que foi a Escócia e vamos para frente. A Escócia ganha da Nova Zelândia sem nenhuma dificuldade, 5-2. Porque aí, eu me lembro. Algumas pessoas que acompanhavam o futebol europeu falaram, o Brasil vai ganhar fácil da Escócia. Não. A Escócia tinha um jogador que marcava muitos gols, jogador do Tottenham, chamado Alain Brasil, né? Tinha alguns bons jogadores na Escócia que jogavam no futebol inglês. Sempre é uma tradição, aliás, a Escócia, os jogadores que jogavam no futebol da Inglaterra, né? Mas a defesa da Escócia era muito fraca. A Escócia sai na frente, fazendo 1-0, mas depois o Brasil ganha de 4-1, como diria os mano, 4-1 fora os apavoro, né? O Brasil, no segundo tempo, dá um show de bola na Escócia, e aí principalmente a imprensa internacional se dobrou, né, se curvou ao futebol do Brasil. Porque o Brasil realmente é uma grande exibição no segundo tempo, pôs a Escócia na roda, o Brasil ganha de 4-1, gols do Zico, Falcão, Oscar fez o gol, e o Éder, é um golaço que ele encontra. O Éder chega como artilheiro, né? Porque ele fez gol nos 3 jogos. Um dos artilheiros do Zico. Não, o Éder fez 2 gols só. Não, no terceiro jogo ele não faz um gol? Não, Falcão, o terceiro jogo da Nova Zelândia é 2 do Zico, um do Falcão. E um do Éder. Não, um do Serginho Chulapa. Contra a Nova Zelândia é um gol do Serginho Chulapa. Né? E aí contra a Argentina também é gol do. Aí tem gol do Zico Júnior e Serginho Chulapa. O jogo da Argentina, desculpa, da Escócia, o Brasil faz a mesma coisa. Né? Toma um gol, estou verificando aqui, 18 minutos, né? Toma um gol, quer dizer, até ali não tinha feito nada e só vai empatar aos 33. E é aquela coisa do Brasil, que eu já falei, que começava desligado, demorava para reagir. Né? Depois aí passa, abre a porteira, passa a boiada, né? Aquela coisa toda, que não é bom lembrar, mas aí joga para caramba mesmo. Né? Na Nova Zelândia, qualquer... E aí é o jogo da Nova Zelândia. E é engraçado que o Brasil ganha a torcida da Espanha, primeiro pelo futebol bonito, e pela festa da torcida. Os espanhóis ficaram meio fascinados com a festa da torcida brasileira, o batuque, as pipas, não sei se vocês lembram, os caras levaram umas pipas, e os espanhóis acharam aquilo maravilhoso. Tanto que eu lembro, quando o Brasil foi eliminado, o que a imprensa espanhola mais lamentou foi eles falaram assim, acabou a alegria da Copa. Isso. Quando o Brasil é eliminado, eles falaram que acaba a alegria da Copa do Mundo.
né? E, ao mesmo tempo, a Argentina, que começa mal na outra chave, perdeu depois ganhou de El Salvador, que convenhamos, né? E ganhou de 4-1 na Hungria. A Hungria, aliás, é aquele país também que chegou na Copa com alguma... com a possibilidade de ser uma surpresa. Num amistoso antes da Copa, eles ganharam 3-0 do Brasil, mas na Copa também não fez nada. Eles perderam de 4. Aliás, eles até... A campanha deles não é tão ruim assim, mas por causa dos 4-1 que eles perderam da Argentina, eles acabaram saindo no saldo de gol. Né? É interessante falar da Itália, né? Como é que estava a Itália nessa altura do campeonato aí no segundo jogo? A Itália não estava, né? Porque a Itália estava o time inteiro brigado. E assim, parece que tinha algumas intrigas internas, mas também a imprensa, obviamente, quando o time vem mal, aí também tem todos os cornetas, né? A turma do amendoim, como diria o grande Felipão. E a Itália empata com o Peru 1-1, empata 0-0 com a Polônia num jogo horroroso, e empata 1-1 com Camarões, né? E esse jogo, 1-1 contra Camarões, é que a Itália se classificou. Itália e Camarões terminaram empatados. A Itália só se classificou no saldo de gol, né? E porque a Polônia liquidou o Peru. Fez 5-1, uma coisa assim, né? Porque assim, esse era o grupo, acho que era o grupo mais fraco da Copa. Porque praticamente, tirando esse jogo 5-1 da Polônia, só foi empate. 0-0, 0-0, 0-0. Até o último jogo, pra vocês terem uma ideia, a Itália tinha feito um gol, e o Peru tinha feito um gol no empate 1-1, e todo mundo estava. O Camarões e Polônia estavam com o placar zerado, eles tinham empatado. Isso. Então, nos jogos de 0-0. Então, era horroroso, né? Era horroroso. E aquilo que eu falei, as tabelas foram feitas de um jeito que, mesmo jogando muito mal, um time grande, ele conseguiria passar se ele jogasse uma partida boazinha. Que é o caso ele devia jogar 2 vezes mal, né? 2 vezes mal, né? A Polônia mete 5-1 no Peru e se classifica em primeiro lugar com 4 pontos. Só para lembrar que nessa época a vitória não era de 3 pontos. Valia 2 pontos. A vitória valia 2 pontos. Isso. Né? E então não disparava. Mas a Itália vai com 3 empates, né? Praticamente ela inaugura uma ideia que eu tenho, que hoje é mais fácil, que um time pode chegar a ser campeão sem ganhar nenhuma partida de verdade. Pode mesmo, na prática pode. Ele disputa nos pênaltis e vai até o final. Então, mas essa Copa, Rick, tinha menos eliminatórias. Porque a segunda fase não era um mata-mata, eram 4 grupos de 3. Né? Era ponto corrido, né? Era ponto corrido. Exatamente. 4 pontos de 3. 4 grupos de 3. E o Brasil, e aí é o grupo da morte, que é o Brasil, Itália e Argentina. E Argentina. Aí, assim, a imprensa italiana estava absolutamente pessimista em relação à Itália. Eles não achavam que a Itália saía desse grupo que tinha o Brasil e a Argentina, né? E aí, o primeiro jogo, a surpresa é que a Itália joga muito bem contra a Argentina e ganha de 2-1. Né? E, aliás, a Itália até mereceu mais, porque a Itália jogou muito melhor que a Argentina. É um jogo que a Itália ganhou de 2-1. Eu me lembro que as pessoas que claro, todo mundo torcendo para a Itália por causa da rivalidade com a Argentina. E aí ficou aquela história que o Maradona não sabia jogar quando tinha uma marcação, porque o Gentili gruda no Maradona o jogo inteiro. Né? A Itália, às vezes, jogava com o número 2 ou 3, cuja função era marcar o principal jogador adversário. É o caso do Gentili, que joga de lateral direito nesse jogo, enquanto o Brasil joga de zagueiro central. Né? E a Itália ganha de 2-1. E o Brasil fica... Aí o jogo seguinte, o Brasil pega uma Argentina já meio desmoralizada, né? E é um jogo difícil. O jogo começa bem difícil. Inclusive, você já viu, o Valdir Pérez faz 2 grandes defesas, na hora que estava 0-0, 2 cabeçadas dos zagueiros argentinos, e aí depois uma cobrança de falta no rebote, o Zico faz 1-0 e daí para frente acabou o jogo. O Brasil no segundo tempo é 3-0 e aí só toma o gol no finalzinho. No finalzinho. E aí no segundo tempo, eu acho que foi o maior show de bola que eu vi o Brasil dar na Argentina. A Argentina não vê a cor da bola. Se você
existe o jogo aí, dá para ver. O Brasil tocando bola, aquele toque de bola, e tudo passa pelo Sócrates no meio de campo. A Argentina correndo atrás do Brasil e começa a apelar para a ignorância. Tanto que o Maradona dá um pontapé criminoso no Batista, que tinha entrado no segundo tempo, e é expulso. E a imprensa toda caiu de pau no Maradona. Não era tão criminoso que o Batista saiu rindo lá, né? Não, mas a entrada foi... Não, ele tentou. Não pegou como ele queria. Né, ele tentou sério mesmo. É daquelas que na várzea, eu e o Douglas conhecemos bem, na várzea não saiu uma briga, uma entrada dessa? Saía generalizada, começava... Agora, o que é interessante, né? O que é interessante, né? A Argentina, ela tinha perdido para a Bélgica, né? Tanto é que ela passa em segundo, por isso que ela cai no grupo do Brasil, né? Mas depois da Bélgica, nessa fase, também não ganha de ninguém, né? Ela é a última, passa a Polônia. Ela faz o caminho inverso da Itália, né? A Bélgica teve um problema. O jogo contra a Polônia ganha 3-0. São 3 gols, que eu não vou dizer que é frango, mas o goleiro, o Pifaf, que era um excelente goleiro, não joga contra a Polônia, ele se machucou. E o goleiro que joga não é muito bom, né? Tanto que a Polônia ganha de 3-0, uma grande atuação de um cara chamado Boniek, que jogou muito tempo na Itália. 3 gols. 3 gols, ele faz 3 gols e esse jogo. Aí depois tem o jogo decisivo, que é Polônia e União Soviética. Um jogo horroroso, só tem butinado e termina 0-0. E a Polônia, no saldo de gols, se classifica. Porque a União Soviética tinha ganhado de 1-0 da Bélgica. Agora, então, quem empolga na segunda fase é a França. A França faz um excelente jogo. Ganha de 4-1 da Irlanda, um futebol ofensivo e tal, né? E, aliás, o sonho de muita gente era uma final Brasil e França. Eles achavam que seria... A ideia que esse seria o jogo dos sonhos. Os 2 times ofensivos e tudo. Era uma das ideias, né? Além da França, era pegar a Alemanha, né? Como o chaveamento tira a final Brasil e Argentina, que nós nunca fizemos, né? Outro time que também a gente não tem final, ainda bem. Mas, para mim, o que interessa, falando da nossa chave, Beni, eu acho que a gente criou uma expectativa muito grande por conta dos 2 jogos, Escócia e Nova Zelândia. Pega a Argentina e enfia 3-1, sendo que ele jogou 3-0 quase que o jogo inteiro, né? A gente prestou atenção mais na Itália na primeira fase, que foi medíocre, mas a Itália mostrou futebol na segunda fase. Rick, e uma coisa que eu falo, eu acho que o Brasil era mais time que a Itália. Porém, não é assim também, o Brasil perdeu para ninguém. O time da Itália era muito, né? Aliás, todas as vezes que o Brasil jogou com a Itália na final, a Itália tinha grandes times. O Brasil jogou. O Brasil e a Itália fizeram final 70 e 94. E essa Copa tem esse jogo que acabou sendo eliminatório, né? O time da Itália era Zoff no gol. Na final, a partir da semifinal, joga Bergomi de lateral direito. Jogou muitos anos na Inter de Milão. A zaga era Gentili e... Putz, esqueci o nome do zagueiro. Que era um livre. Cabelo lateral esquerdo. Cabelo lateral esquerdo. Cireia. O Cireia era um líbero muito bom. E aí o meio de campo era Colovati, Cabrini, Colovati, Tardelli, Colovati, Oriali e Tardelli. E aí o ataque era Conte. Então o Antonioni na final ele se machuca. Aliás, eu acho que o jogo do Brasil ele se machuca. Ele não joga. Ele jogou. O Brasil ele joga. Isso. Então, o Antonioni, na final que ele não joga. O Antonioni era o craque da Fiorentina. E ele não joga, né? Mas a linha era Conte, que jogava no time do Falcão, né? Rossi e Graziani. Olha, Conte, Rossi, Cireia, Cabrini, Zoff, Tardelli, todos eram excelentes jogadores. Assim, estão entre os maiores jogadores da história da Itália. Então não é assim que o Brasil perdeu para qualquer um. Uma coisa que a gente tem que destacar, que a Itália contra o Brasil, ela fez vários jogos, mesmo os jogos amistosos,
em que a Itália é um time grande que não se apequena, não fica na defesa, ela vem para cima. Muitas vezes, então, isso acaba abrindo e a Itália tomando 3, 4 gols do Brasil, mas ela joga para cima do Brasil. Ela é um time que gosta de enfrentar o Brasil, mesmo perdendo. Né? Então, era comum você ver amistoso, já na década de 90, que o Brasil ia jogar com a Itália e fazer um jogo melhor com a Itália do que tinha feito com a Espanha, com Portugal, tá? Mas é melhor, entre aspas, porque a Itália ia jogar mesmo, ela não ficava se trancando para perder de 1-0. Tá? É o caso da Argentina, né? Eram as poucas seleções que sempre jogaram contra o Brasil, na verdade, de maneira de igual para igual, né? Que iam para cima e tal. E às vezes também. E por isso, às vezes, se dava mal, né? E às vezes acabava se dando mal. É que muita gente que não sabe fica pensando, mas o Brasil meteu 4-1. Peraí, também lá em 70 foi um jogo, a Itália vinha arrastando os pés de um jogo pesadíssimo com a E a seleção brasileira de 70 era muito acima de qualquer coisa. Aí não dá, né? A seleção brasileira de 70 só tinha um rival que a gente ia clonar ela e fazer jogo contra ela, que era maravilhoso de ver jogar. Claro que podia perder, futebol é assim. Mas eu concordo com você, eu não acho que o que é o complexo de vira-lata e que se justifica muito a derrota do Brasil em 82, porque o Brasil não jogou. Não é bem isso, a gente tem que valorizar também que a Itália jogou pra cacete. Mas, Rick, tem uma outra visão que o Douglas lembra certamente também muito bem. E na época, muita gente, o Minelli criticou, por exemplo, falou que faltou humildade ao Brasil. Quando o Brasil faz isso, porque a Itália sai na frente, 1-0, né? O Brasil empata, e aí e achou que ia ganhar. Toninho Cerezo, Douglas, fale do Toninho Cerezo. Não, essa era a nossa segunda... nossa segunda... Previsão, que era... O Toninho Cerezo sempre costumava dar passes laterais, assim, pegar na lateral e passava para o meio. Uma vez a gente estava assistindo um jogo... Pois é. O jogo do Atlético Mineiro. Do Atlético. E aí o Toninho fez isso. Ele deu um daqueles passos cortando o campo inteiro. Aí o Benê olha para mim e fala: imagina se ele dá um passe desse na Copa e o cara. Secou, né? Mas não deu outra. Meu Deus. Depois eu lembro do seu irmão falando: ô boca desgraçada. Que o negócio. Estava escrito, né? Estava escrito. Mas vamos deixar claro que o Cerezo era um excelente jogador. O Cerezo, o pessoal brincava com o Cerezo, que ele era o maior peladeiro do mundo, né? Porque o Cerezo, ninguém sabia. Depois, com o passar do tempo, ele foi ficando mais disciplinado. Mas você lembra que era uma brincadeira em que posição, afinal de contas, o Cerezo jogava? É isso. E aí... Ele corria, primeiro que ele corria muito engraçado, né? Ele jogava com meia baixada. Mas era um excelente jogador, né? Só que ele dá um maldito passe. E pior, era uma hora que o jogo estava 1-1, o Brasil podia ir para o intervalo, o jogo empatado, o Cerezo dá aquele passe maldito, e aí o Paulo Rossi vai lá e faz o segundo gol. Né? Aí a gente tem aquela coisa que é o fator do momento, né? Não podia não ter marcado e o passe seria esquecido, assim como o frango do Valdir Pérez não tem significado porque foi 2-1, né? Foi azarado. Então o pessoal joga muito a conta da derrota nesse passe, né? Claro, foi um passe horroroso, foi o 2-1, mas a gente tem que considerar que você tinha um pouco dessa soberba de achar que existe uma crença. Nós tomamos um gol, mas nós vamos empatar e virar, e vamos meter 3, 4. Essa é a crítica que foi feita na época. Que faltou, que algumas pessoas disseram que faltou humildade. A hora que o Brasil empatou depois 2-2, aí falavam, devia ter posto o Batista, que era mais defensivo, para segurar o jogo, entendeu? Deviam ter isso. Então, é a história. Vamos dizer que o Brasil fizesse isso, põe um jogador mais defensivo. A Itália vai lá e faz 3-2. Aí ia estar todo mundo dizendo, se o Brasil tivesse... Entendeu? É fácil. Até porque o terceiro gol é de um pênalti. O posicionamento do Júnior, né? O posicionamento do Júnior, que era outra coisa que ele gostava de fazer, né? Ele adiantava lá, não marcava o cara direito, aí quando ia... pênalti, juiz! Não, impedimento. Ele pedia impedimento, levantava a mão. Só lembrando
O segundo tempo foi extremamente tenso, jogo tenso, aí sim, o jogo foi realmente muito tenso. O Brasil consegue empatar num golaço do Falcão, um gol que o Falcão puxa toda a marcação e dá uma pancada de pé esquerdo, o Falcão era destro. O Brasil empata o jogo, e aí, assim, o Brasil empatou e continuou jogando ofensivamente, né? E aí o fatídico lance do escanteio, que o Brasil rebate a bola, um jogador italiano dá um chute todo errado para dentro da área, o Paulo Rossi está sozinho na cara do Valdir e faz o terceiro gol. Porque o Júnior, a defesa inteira saiu, o Júnior não sai e levanta a mão. Como sempre acontece, o cara que levanta a mão é que está dando condição. Ele está dizendo, sou eu que estou dando condição, sou eu. Agora, e aí o final do jogo é muito tenso, realmente. Aí é triste, porque bastava um gol. Bastava não tomar também. Mas e você lembra que um dos últimos lances do jogo, o Oscar cabeceia uma bola, o Zoff pega em cima da linha e o Sócrates, para engabelar o juiz, comemora o gol. Eu vi o Zoff esteve no Brasil e ele foi no programa do Jô, e ele contando esse lance. Ele falou que ele buscou a bola e ele olha e vê o Sócrates com as duas mãos levantadas. E ele falou assim, a primeira coisa que ele fez foi olhar para o chão. Será que eu estou dando o gol? O Sócrates quase engana ele. Ele falou assim, porque ele pegou a bola, olha, o Sócrates está comemorando. Ele falou que a primeira coisa que ele fez foi olhar para o chão. Não entrou. E ele desesperado. Mas esse jogo, então, os caras falam dos deuses do futebol, né? É um jogo que se tivesse 200 minutos, nós íamos empatar e tomar um gol. Empatar, né? Tem essa história que a gente ia fazer 3-3, os caras iam fazer 4-4, os caras iam fazer... os deuses do futebol não estavam afim. Mas eu falo porque, assim, eu perguntei do Valdir Pérez. Algumas pessoas, além de culpar o Cerezo, todo mundo vai culpar todo mundo. Então, Luizinho. O Luizinho. Me lembra uma coisa. Foi você que tem essa memória, foi nesse jogo que os caras vão pro vestiário e o Zico fala, não, pessoal, tranquilo que no segundo tempo nós vamos ganhar esse jogo. É um lance assim, que a grande... Sabe aquela conversa de vestiário para levantar o time? E a grande conversa é que, não, nós vamos virar. Né? Quer dizer, parecia que não... era perdido mesmo, né? Parecia que estava... O Brasil já tinha virado 2 jogos na Copa, né? Então isso que ia mesmo. Então, me parece que o time não estava preparado para jogar um jogo difícil desse, porque não era um jogo fácil. A Itália era a Itália, né? É um time que joga mal a primeira fase, mas quando que vai para... Porque esse era um jogo mata-mata, né? Esse era um mata-mata. A Itália, desgraçadamente, sabia jogar. O futebol é legal, cara. Só para lembrar, a hora que estava 1-0 para a Itália, tem um pênalti, o Gentili segura o Zico pela camisa, rasga a camisa do Zico. Isso. E o senhor Abraham Klein, que na minha opinião era um juiz horroroso, mas depois era um juiz de Israel, ele não tinha tradição de apitar. Mas é um cara que devia ser muito bem articulado politicamente, porque depois que ele parou... Não tem um campeonato que você possa falar, e o pior, o Abraham Klein é o primeiro juiz que eu me lembro de países não importantes de futebol. O Abraham Klein apitou o Brasil e Inglaterra em 70. É o mesmo juiz, né? Um juiz ruim toda a vida. E o Abraham Klein, quando ele parou a carreira, ele virou dirigente de arbitragem da FIFA. Ele devia ser muito bem articulado politicamente. Muito bem articulado mesmo. Mas isso é uma situação interessante, né? Porque nessa busca por culpados, né? Se esquece isso, né? Que você também tem o imprevisível, tem o brilho, claro que tem uma falha do Cerezo, que tem o pênalti que não foi dado, mas eu acho que aí entra uma coisa que eu já vi mais do que uma vez no futebol, principalmente no Brasil, que tem momentos em que a seleção, mesmo superior, ela dá uma desmontada. Mas aí não é só o Brasil, né? A gente tem isso na Copa do Mundo. Isso vale para todo mundo. Então, mas uma crítica que se fez ao Tele, eu acho uma baita crítica injusta. Eu me lembro, o cara falou assim: o Tele confiou num time porque todo mundo era amigo dele. Mas peraí, o time que ele confiou não era um time perto de pau. Era um time que tinha Sócrates, Zico, Falcão. Ele confiou num timaço, né?
E por acaso. Quem você pode falar que foi prejudicado aí, que foi trocado por um perna de pau? Seria se ele botasse um Zico no banco e não deixar jogar. É claro, exatamente. Mas não dá para puxar nada disso. Você pega a escalação... Porque depois da Copa, se o Edinho tivesse jogado no lugar do Luizinho, se o Leão tivesse sido convocado. Mas aí vem aquela velha história do depois, né? Você vê a história de trás para frente, né? Então, aí entra a questão crucial da famosa frase do Zico, numa entrevista que ele deu para o Placar, uns 2 anos depois da Copa, e aí eu concordo com ele, gênero, número e grau, que a derrota de 82 fez mal para o futebol. Porque a partir daí todo técnico retranqueiro se encheu de razão. O que a gente passou a ouvir? Não adianta jogar bonito, o negócio é ganhar. Então, e os caras falaram como se a Itália tivesse jogado um futebol horroroso. Né? Então, dá a impressão que a Itália ganhou a Copa do Mundo jogando um futebol medíocre. A Itália jogou muito bem contra o Brasil, depois ganha de 2-0 da Polônia, jogando muita bola. E a Itália também deu sorte, né? Aquela coisa de sorte de campeão. Jogando a Polônia, o Boniek, que era o melhor jogador da Polônia, não joga, porque ele estava suspenso. A final contra a Alemanha tinha também um belo time, mas não jogou bem a Copa do Mundo, aquela coisa da Alemanha também. A Alemanha vai aos trancos e barrancos e chega na final. A Alemanha faz um jogo contra a França, que é a semifinal, né? Porque uma semifinal é Itália e Polônia, que a Itália ganhou 2-0 sem problemas. A outra é França e Alemanha, que é um jogo emocionante. A França chegou a fazer 3-1, a Alemanha empatou, o jogo foi para prorrogação. Na verdade, acho que terminou 1-1, tempo regulamentar. A França chega a fazer 3-1 na prorrogação, mas a Alemanha empata. Então, e ganha nos pênaltis. Foi a primeira Copa do Mundo, primeiro jogo de Copa do Mundo que é decidido nos pênaltis, onde a Alemanha ganha da França. A Alemanha tinha um grande goleiro, que era o Schumacher, a Alemanha tinha Rummenigge, a Alemanha tinha Litzbarski, Fischer, era um time muito bom também, né? Stilich, que era um grande zagueiro. Só que a Alemanha chega, você vê o jogo Itália-Alemanha, o primeiro tempo é bem equilibrado, é 0-0. No segundo tempo a Alemanha claramente está sem perna. E a Itália passeou em campo. Né? O segundo tempo, claramente, a Alemanha estava sem condição física. Né? A Alemanha, inclusive, ataca mais do que a Itália no primeiro tempo. Eu vi depois os alemães dizerem isso. A ideia da Alemanha era ganhar o jogo no primeiro tempo. Era fazer um gol e depois recuar. Porque eles sabiam que eles não iam ter perna. Não deu certo, aí a Itália ganha 3-1. E sem um dos grandes craques da Itália, além do Paulo Rossi, que era o Antonioni, que era o jogador que jogava na Fiorentina, que era um excelente jogador, mas não joga, eu acho que por contusão ele não joga a final. Brando, aí a gente cria o futebol de resultado, a gente tem que pensar no seguinte, a gente veio de um futebol campeão, tá? Pega o que 74 poderia se considerar até quase uma entre-safra, na verdade eu acho que tem alguma incompetência técnica, e claro, e do outro lado também tem uma competência, porque, de novo, né, o Brasil pega a Holanda e perde para a Holanda, né, que era o grande time. Né? Em 78 a gente saiu iludido, porque nós realmente tínhamos uma seleção para chegar na final. Mas em 78 eu ponho muito a culpa no Cláudio Coutinho. Sim. Eu acho um absurdo não convocar jogadores como o Falcão, por exemplo. Isso. Né? Não, mas tem muito fator, mas existe um fator que tinha aquele ranço das inovações, muito mais em termos de nome do que, né, técnicas, o que a gente conversou, do overlap. Então, quando chega em 2002, para todos os efeitos, tanto é a seleção que hoje é considerada ainda uma das melhores seleções que jogou. 82, né? Você falou 2002. 82. Que jogou, e é verdade que jogava bem mesmo, jogou mal, desculpa. Não ganhou o jogo contra a Itália, jogou menos que podia, mas a Itália também jogou muito, né? Foi campeã, essa é a verdade. Então, a gente tem um balanço que você chega no seguinte, olha, jogos altamente técnicos e cheios de craques não estão dando resultado. O Brasil, depois de 70, né, naquela coisa que toda a Copa do Mundo o Brasil tinha que ganhar, né? É impossível a gente perder. Então, começa a ideia cada vez maior. Nós começamos com 2 problemas no futebol. Um é esse aspecto de futebol de resultado, né, muito mais retranqueiro, né, aquela coisa que
que a gente já conversou, né? A Itália, com pouquíssimos gols, lógico, aí no Brasil é outra história, mas na primeira fase não jogou nada, né? Hoje você tem um futebol, um formato que permite o time não ganhar nenhuma partida, resolver tudo nos pênaltis e ser campeão. Então, o que o Casagrande falou, né? Vira um futebol burocrático, todo mundo faz aquilo que o professor mandou, né? O projeto lá, e não cria. Né? Não tem. Agora, não está vendendo ingresso mais. Né? Então, agora, esse é um belo, vamos dizer, um belo pensamento sobre a Copa de 82, né? O legado de 82. Benê, para terminar, o que você teria aí? O Ricardo fez um resumo e umas considerações que são interessantes. O que é que você colocaria aí como o legado? Então, eu acho que o legado de 82 exatamente é o fortalecimento da mediocridade, né? E é engraçado, é aquilo que eu já falei, o Tele era um técnico, tido como um técnico defensivista, aí ele vai ser acusado de ser ofensivo demais. É curioso, é curiosa essa mudança do Tele Santana. E o Tele porque o Tele dirigiu o Brasil em 2 Copas, não vamos esquecer. Ele volta em 86, que o Brasil perde para a França nos pênaltis, e aí ele vai demorar até a década de 90 para retomar a ideia de um técnico vencedor, porque ele ficou com a fama de técnico pé frio, derrotado, com os títulos do São Paulo. Aí realmente o Tele é hoje tido como um dos grandes vencedores do futebol brasileiro. Então, infelizmente, não precisava ser isso, mas o legado que deixa para o futebol é o legado da mediocridade, associado à incompetência e à venalidade dos nossos dirigentes, que fizeram de tudo também para avacalhar o futebol brasileiro, mais ainda, né? Porque antigamente os dirigentes eram apenas incompetentes, eram amadores que dirigiam o futebol profissional. Hoje nós temos dirigentes que são, na verdade, bandidos, né? São mercenários, são os caras que, na verdade, além da incompetência, eles são pessoas também que são indivíduos que, vamos dizer assim, eles se apropriam de maneira indébita de coisas que não é dele. É ladrão mesmo, né? Então esse é o legado do futebol brasileiro. E qual que é a consequência? Que o Ricardo lembrou bem. Hoje nós temos jovens, eu não estou querendo ser pessimista, mas sendo, né? O fato de ter jovem que não torce para time brasileiro, que torce para o Barcelona, para o Real, para o Chelsea, para o Manchester, entendeu? E isso isso é muito triste. Mas, como nós estamos falando aqui de legado, eu acho que é interessante mostrar uma visão lá do exterior sobre o legado dessa seleção. Vem aí de um site, né, produzido pela WordPress, é o SEB Football, né, que é o baú do futebol, que inclusive diz o seguinte, que a seleção de 82 é sem dúvida o time que melhor representa o futebol arte, né? E eles fizeram esse vídeo que nós vamos mostrar aqui e que de fato orgulha muito a gente de assistir, principalmente vindo de pessoas que não são brasileiras, não têm essa afinidade, digamos, com a seleção brasileira, mas que adoram o futebol arte.
Bom, então isso é tudo, né? Acabamos de falar sobre a tragédia do Sarriá, como foi a participação do Brasil na Copa de 1982, sobre esse momento que eu ouso dizer glorioso da seleção brasileira, e você pode conferir tudo o que falamos desde as eliminatórias, também passamos aí pela primeira, segunda fase, até o jogo da final, com muito mais detalhes. É só acessar o nosso canal no YouTube, porque tá tudo lá. Tenho certeza que você vai gostar e ficamos por aqui, gratos pela sua atenção. Valeu! Super bate-papo!